Bom, pessoal, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula introdutória para quem está começando a programar, para quem está começando a estudar algoritmos, tá? Então, esse exercício, ele tem um enunciado bem simples também. Faça um programa que receba 3 notas, calcule e mostre a média aritmética. Bom, então vamos lá. A gente já viu aí na primeira aula algumas dicas, né, de início de desenvolvimento, tudo, então eu vou tentar ser um pouco mais breve nas próximas aulas para que a gente possa ir evoluindo aos poucos. Então, se você nunca fez nenhum código, né, em Python, né, está começando no algoritmo, eu recomendo você dar uma olhadinha aí na nossa aula anterior, beleza? Bom, então o exercício pediu para a gente receber 3 notas, né, calcular e mostrar a média aritmética. Como geralmente as notas, exceto nos lugares onde essa nota é feita através de conceito, A, B, C, D, as notas elas tendem a ser um valor quebrado, né? Ou seja, um valor que ele não é um valor inteiro. Então a gente chama esse tipo de valor de flutuante, né? No caso aqui a gente chama de float, ou também pode ser chamado de real, né? Quando a gente estuda algoritmo, a gente sabe que existem as variáveis numéricas, a gente tem a variável inteiro, que é a variável que vai armazenar, obviamente, um número inteiro, e a variável real, que vai salvar, né, vai armazenar esse número quebrado, né? Seria 10.2, por exemplo, o valor de 5.4, enfim, ela consegue armazenar isso, beleza? Bom, então vamos lá, então, vamos começar, então, já que eu vou ter 3 notas, então eu vou criar a minha primeira variável chamada nota 1, né? Ela, como é do tipo real, aqui dentro do Python a gente chama de float, tá? Então, eu vou solicitar aqui um input e vou pedir para que o usuário, né, digite a primeira nota. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui com a nota 2. Tá? Então, vou criar aqui a variável nota 2, sempre float, tá? Do tipo input. Pedir para que ele digite a segunda nota e nota 3, tá? Também do mesmo tipo, float. Vou pedir aqui um input, tá? Sempre lembrando, né, de usar aqui os nossos atalhos, né? No caso, como a gente está usando aqui o Visual Code da Microsoft, a gente usa aqui o Ctrl espaço, ele vai dar um ganho aqui de tempo para a gente também garante um desenvolvimento, uma programação sem erros de sintaxe, tá? Então, digite aqui a terceira nota. Então pronto, já temos aqui uma variável para cada nota. Foi exatamente isso aqui que o exercício pediu, né? Ele pediu para que receba 3 notas. Sempre que num exercício, no enunciado, a gente tiver essa situação para que eu receba esses valores, automaticamente a gente já tem que entender que a gente vai precisar de variáveis para armazenar esses valores, certo? Então eu preciso organizá-la na minha memória, um lugar separadinho para que esse valor fique guardado e assim que eu precisar desse valor, eu sei onde eu vou acessar. Então, automaticamente, se ele pede que o programa receba esses valores, é porque com certeza eu vou fazer alguma coisa com esses valores posteriormente. E a forma que a gente usa dentro de programação para poder acessar um valor que eu guardei é através da criação de variáveis, né? Então, a variável nada mais é do que um espaço, uma gavetinha lá na nossa memória, onde está salvo esse conteúdo, né? No caso aqui vai ser um conteúdo, né, um valor de flutuante, que vai ser a nota que for informada aqui pelo usuário, beleza? Então, agora a gente já tem, né, essas notas sendo armazenadas dentro das variáveis do tipo. Agora eu preciso mostrar calcular e mostrar essa média, né? Tem um errinho de português, calcule e mostre a média aritmética, beleza? Bom, então agora eu vou criar minha variável chamada média, como simplesmente uma média aritmética. Então essa minha variável vai receber a soma, né, dessas 3 variáveis, de nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tá? Bom, eu sempre falo isso, né, vou repetir aqui, sempre adotem a nomenclatura das variáveis, né, obviamente que seguindo aquelas regras de nomenclatura, sempre com nomes claros, tá? Eu poderia colocar aqui N1
Poderia colocar N2, N3? Poderia também, com certeza. Mas para que eu vou economizar, né? O que custa digitar isso? E depois que você digita uma vez também, a IDE, né, desenvolvimento, que é esse ambiente, né, que um dos exemplos é o que a gente está usando, que é o Visual Studio Code, eu só digitar NO e eu seleciono ali o que eu quero e ele já vai deixar com que apenas eu apertando Enter ele já escreva esse valor. Bom, então é um exercício muito simples, então já fiz isso. Então olha só, faça um programa que receba as 3 notas. Então aqui já recebemos essas 3 notas, então está atendido isso. Calcule e mostre a média, né? Então eu já calculei a média aqui, falta agora simplesmente eu mostrar essa média. Então eu uso o comando print, né, e vou mostrar a minha média. Eu poderia simplesmente colocar na tela através do comando print só média, só que o usuário só vai ver esse valor da média ali no final, mas eu posso também deixar um pouquinho aqui mais amigável para o nosso usuário, né? E digitar aqui dizendo que a média aritmética e a média. Beleza? Bom, vamos testar isso aqui, ver se funciona. Breakpoint já no ponto aqui inicial. Vamos executar aqui o nosso código. Selecionar aqui arquivo Python. Então, ele já compilou, né? Então, se a ideia de desenvolvimento não ficou com nada vermelhinho, nada amarelo, então significa que a minha sintaxe, né? Que a sintaxe é como se fosse no português mesmo, né? A forma que eu escrevo correta, ele já, assim como no Word, lá nos programas de texto, ele já acusaria aqui o erro de digitação, um erro de nome de variável, um nome de comando, mas a gente utilizando o Ctrl espaço, que é um recurso da própria IDE, isso já reduz bastante a quantidade de erro que eu possa vir a ter. Beleza? Bom, então vamos seguir aqui o nosso debug aqui, né? Ou seja, a nossa inspeção, a nossa depuração do nosso código. Então, ele vai pedir a primeira nota, vou digitar a nota aqui 5.4, tá? Então a nota 5.4 já foi armazenada aqui dentro da minha variável chamada nota 1. Vou digitar a nota 6.5, também já foi armazenado dentro da nota 2, tá? Lembrando sempre que o comando ele é executado depois que a linha amarela passa para a próxima, ou seja, se eu colocar aqui o cursor em nota 3, ainda não tem nada, porque na verdade nem foi criada essa variável pelo próprio Python. Lembra, o código ele segue uma sequência sequencial, né? Óbvio, ele segue uma sequência aqui crescente dessas linhas. Então, para que o Python conheça essa nota 3 e execute esse comando, é preciso para que aqui no debug eu aperte F10 dentro dessa linha, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, nota 1, eu já consigo acessar o valor porque já foi criada a variável, já está atribuído o valor. Nota 2 a mesma coisa, nota 3 ainda não existe, média também não. Então, esses comandos ainda não foram executados, então não existe nada do que foi definido nessas linhas ainda dentro da memória. Beleza, agora nota 3, vai pedir para que eu digite a terceira nota, vou digitar uma nota aqui, 8.5. Tá? E agora sim, vamos executar a média. Então agora ele já calculou a média, né? A média aqui acabou que ficou uma soma, né? Foi um erro que eu cometi aqui no meu código, então ele vai mostrar aqui a média, na verdade, como sendo a soma. Então qual foi o erro que eu cometi aqui? Eu esqueci de dividir esse valor aqui por 3. Tá? Então, é só eu vir aqui e corrigir essa operação. E agora vamos executar esse código de novo. Tá? Então, é comum acontecer os erros, por isso é importante, né, a gente debugar e acompanhar passo a passo. Então, a gente já percebeu que a hora que a média assumiu um valor muito alto, né, minhas notas são todas digitadas de 0 a 10, ele assumiu um valor, inclusive, maior que 10 aqui, eu já percebi esse erro. E agora vamos executar de novo e vamos testar, ver se está tudo funcionando. Então, F10, então, 6.5, vou digitar aqui agora a nota 8.1, e agora aqui a minha nota 6.9, beleza? Então, digitei aqui as minhas notas, vou dar Enter, agora vamos ver se ele vai calcular a média corretamente, né? Em tese ele vai fazer isso, né? Então, a utilização do parênteses aqui, ela está correta, né? Obviamente.
porque eu vou por prioridade, né? A gente sabe que a divisão teria prioridade nessa operação aqui. Então, primeiro, se eu não tivesse o parênteses, ele dividiria nota 3 por 3 e depois somaria esses elementos. Mas como a gente colocou isso dentro do parênteses, a gente priorizou para que o próprio compilador do Python faça primeiro o que está entre parênteses e depois o que está fora. Tá? Então, é isso que aconteceu. Então, foi calculada aqui a minha média, agora, né? Agora sim, tá correta a minha média. E agora ele vai mostrar na tela aqui para o usuário essa média calculada de 7,16. Beleza? Bom, eu poderia ainda fazer algumas melhorias, né? Algumas formas diferentes de resolver esse tipo de código. O que eu poderia fazer aqui? Obviamente que não é exatamente obrigatório, mas dependendo do caso, do que eu estiver calculando, pode ser interessante eu separar as etapas, né, do meu cálculo em outras variáveis, tá? Então a gente poderia fazer isso, não é obrigatório, como eu disse, mas eu poderia simplesmente aqui colocar uma variável que recebesse a soma dessas notas, tá? Então essa minha variável soma receberia a soma dessas notas e depois eu faria a minha média dividindo a soma por 3. Tá? Eu gosto sempre de colocar parênteses aqui, não é obrigatório, tá? Simplesmente é uma questão estética que eu gosto, nesse caso aqui, porque só tem uma operação a ser executada, então o parênteses ele não é obrigatório, e aqui também não seria mais obrigatório essa soma dos parênteses. Então, assim também está correto, tá? E assim também está correto, da mesma forma, é só uma questão de estética, que para mim fica melhor depois na hora de executar e de organizar as operações. Beleza? Bom, em tese não é para mudar o que aconteceu, né? Então vamos, só para a gente finalizar, vamos executar esse teste aqui um pouquinho mais rápido. Então vou digitar aqui nota 8, digitar aqui a nota 7 e digitar aqui também a nota 8. Tá? Beleza? Agora, o que acontece? Então agora ele vai armazenar a soma dessas notas aqui dentro, tá? Então, olha só, então agora aqui a gente tem a nossa soma e agora ele vai fazer, né, a soma dividido por 3 e assim a gente obtém a média. Então, a média está aqui calculada. Agora ele vai mostrar a média aritmética. Beleza? Bom, isso aqui foi só uma forma diferente de poder resolver esse exercício. Tá? Dependendo do caso, se às vezes eu quero mostrar para o usuário qual que é a soma das notas, eu quero mostrar para ele como que foi executado esse cálculo, né? Fica mais simples na hora de exibir essa informação na tela, já que eu armazenei ela dentro da variável. E é isso. Então, fechamos mais um exercício aí. Obrigado a todos vocês e aí até a nossa próxima aula.